Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Hoje realizaremos a leitura da conclusão 2 do Livro dos Espíritos. Nesse momento, vamos nos preparar para a prece inicial, elevando nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com o Pai, nos deixando envolver nessa energia de paz, convidando aqueles que nos assistem e aqueles que nos acompanham para esse momento de estudo. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da vida temporária humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos criança pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimo-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes, assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a excitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. E não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de espantar que ele tenha os materialistas por adversários. Mas, como o materialismo é uma doutrina que se ousa mal confessar, prova de que os que a professam não se creem bem fortes e são dominados por sua consciência. Eles se cobrem com o manto da razão
e da ciência. E coisa bizarra, os mais céticos falam mesmo em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que o Espiritismo. Sua mira é, sobretudo, o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem. Ora, segundo eles, estando o Espiritismo fundado sobre o maravilhoso, não pode ser senão uma suposição ridícula. Não refletem que, fazendo sem restrição, o processo ao maravilhoso e ao sobrenatural fazem o da religião. Com efeito, a religião está fundada sobre a revelação e os milagres. Ora, que é a revelação senão comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicação, que são os milagres senão os fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, uma vez que são, no sentido litúrgico, derrogações às leis da natureza. Portanto, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é sobre esse ponto de vista que devemos examinar a coisa. Boa tarde a todos. Continuando então a nossa reflexão. O Espiritismo não tem que examinar se há ou não milagres. Quer dizer, se Deus pôde, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Ele deixa a esse respeito toda a liberdade de crença, diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia não têm de sobrenatural senão a aparência. Esses fenômenos não são assim aos olhos de certas pessoas, senão porque são insólitos e fora dos fatos conhecidos. Mas eles não são mais sobrenaturais que todos os fenômenos, aos quais a ciência hoje dá a solução, e que pareceram maravilhosos numa outra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequência de leis gerais, nos revelam um dos poderes da natureza, poder desconhecido ou, dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo repousa, pois, menos sobre o maravilhoso e o sobrenatural que a própria religião. Aqueles que o atacam a esse respeito é porque não o conhecem, e fossem eles os homens mais sábios, nós lhe diríamos: se vossa ciência, que vos ensina tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não sois sábios senão pela metade. Fica então a reflexão. Muito obrigada. E assim, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. E que essa luz seja forte para iluminar o nosso presidente, envolvendo a ele e a todo o seu ministério, com muito amor e justiça. Vamos vibrar por todos que sofrem. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelo nosso lar,
pelos entes queridos que deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os cômodos da casa um rastro de luz que ilumina todos os ambientes, e essa luz transborda por portas e janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. E assim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja.